Estratégia de fusões e aquisições. Na aula de hoje falaremos sobre essas modalidades de organização das empresas, de modo a se tornarem mais sólidas, mais competitivas, mais aptas a competir dentro de um mercado cada vez mais dinâmico e, evidentemente, com confrontos não apenas em um país, mas muitos países. Então, a estratégia de fusões e aquisições ela vai contemplar muitos outros interesses da empresa. Tá? Vamos ouvir agora o conceito de fusão para que possamos comentá-lo em seguida. Uma fusão é o tipo de movimento estratégico em que duas empresas decidem estabelecer integração das suas operações. Como podemos ver agora pelo conceito de fusão, fica claro que por meio da fusão as organizações se ligam, se unem na forma de troca de ações. Isso é, na proporção relativa ao preço de cada ação. Isso é possível de modo que as empresas acabam trocando ações entre si e se unem às suas operações. Isso foi feito, por exemplo, no caso da Ambev com a Interbrew, que era a operadora, a produtora de cervejas belga recentemente. Além desse modelo de fusão, existe também o modelo de aquisição. A aquisição já é uma forma que as empresas têm de se ligar por meio da aquisição das ações em 100%, isso é, na sua totalidade, de modo que a empresa assume a empresa-alvo de modo, digamos assim, acordado entre as partes. Isso é uma forma mais suave de aquisição e muitas vezes facilita muito o processo posteriormente. Mas muitas vezes essa aquisição é feita sem que esse acordo seja feito. Esse modelo de aquisição é chamado de incorporação, também chamado de takeover, em inglês, ou aquisição hostil. Nesse processo, esse modo de aquisição é unilateral. Uma das partes toma a iniciativa de adquirir a outra. É feito por meio de uma oferta de compra de ações e todos aqueles que têm ações dessa empresa podem se manifestar para venda das suas ações. Portanto, dessa maneira é feita essa aquisição. Não é a forma ideal não, porque desde o início fica criado aí um conflito entre interesses que pode se perpetuar no processo, durante o processo de união das empresas. O Brasil anda bastante efervescente em termos das operações de aquisição, de takeover ou de fusão. Recentemente, a incorporadora Agra e a Cyrela negociaram um acordo desse tipo, que a Cyrela adquiriu a Agra, em que a Cyrela adquiriu a Agra por 1 bilhão e 500 milhões de reais. No campo do ensino também ocorreu uma operação semelhante em que a Croton Educacional, controladora do Colégio Pitágoras, adquiriu outros colégios, outras instituições de ensino por 400 milhões de reais. A JBS, que atua no campo dos frigoríficos e da produção de carne, né, já possuidora da Swift e seus produtos, adquiriu a Tasman, um frigorífico australiano, por 150 milhões de dólares. Essas operações, todas essas operações, fazem parte de um cenário com o qual o mundo dos negócios já convive há muito tempo. Breve histórico das fusões e aquisições. A primeira onda de fusões e aquisições que surgiram, né, no cenário econômico ocorreu entre 1883 e 1904. Esse é um período de expansão da indústria norte-americana e esse período vem logo após a última recessão do século XIX nos Estados Unidos. O que marca principalmente esse período são as fusões. As fusões que deram uma dimensão às empresas,
um porte às empresas muito significativo. Tão significativo que, evidentemente, elas impunham ao mercado restrições, impunham à própria política econômica algumas restrições, e isso assustou jornalistas, políticos e clientes, fornecedores, devido ao porte dessas empresas. Empresas como essas, né, estavam no cenário norte-americano e são conhecidas ainda hoje, né, como a Standard Oil ou como a US Steel. Essas empresas, dado o seu porte e o impacto daquilo que elas produziram em termos de efeitos políticos e econômicos, geraram leis antitrust, que evidentemente passaram a coibir com bastante intensidade as fusões. Esse período foi até 1904, logo após há um período de calmaria no processo de incorporações, fusões e aquisições. Esse processo é retomado mais ou menos em torno de 1916. Em 1916, começa um novo período de fusões, aquisições e incorporações. Esse período perdura até 1929. Entretanto, o foco principal desse período deixa de ser a fusão e passa a ser a aquisição. Por meio da aquisição, as empresas passaram a acrescentar verticalmente ao seu negócio, ou seja, clientes ou fornecedores de primeira camada, segunda camada, né, novos negócios ao seu portfólio. Empresas como GM, como DuPont, nasceram nesse período. Em 1929, a crise de 29 interrompeu esse processo. E é claro, em decorrência de tudo isso, veio logo a seguir a Segunda Guerra Mundial, o período de recuperação da Segunda Guerra Mundial. Esse período, todo esse período ficou mais ou menos, devido ao tumulto, latente o processo de fusões, aquisições e incorporações. Na década de 60, esse processo foi retomado e, a partir dessa retomada, o foco passou a ser a diversificação de ativos e de mercados. Esse propósito, evidentemente, criou problemas de gestão, porque as empresas não estavam preparadas para isso. Gerentes que cuidavam normalmente de até 10 divisões passaram, de repente, a cuidar de 40 divisões. Isso criou sérios problemas e, evidentemente, muitas dessas, a maioria dessas fusões, aquisições, incorporações ficaram comprometidas devido a isso. Nos anos 80, esse processo é novamente retomado. Essa retomada dos anos 80 tem foco principalmente no preço baixo das ações decorrentes do crash da Bolsa de Nova York nessa década. Esse período, quer dizer, marcado por valores bem aquém do real dessas empresas, fez com que muitas aquisições foram feitas. E o foco principal estava exatamente na busca de aquisição para aumento de capilaridade no mercado internacional por parte de muitas empresas transnacionais. Isso fez com que, efetivamente, essas empresas conseguissem chegar a mercados que até então não estavam acessíveis. Nos anos 90, até, digamos, o período atual, desse processo de fusões e aquisições, só no Brasil ocorriam em torno de 186 fusões e aquisições, esse número passou para 473. É uma expansão bastante significativa, né? E nesse processo, o Brasil teve no Brasil um papel muito importante, a busca do cenário internacional por empresas brasileiras. Isso foi bastante importante. Vimos aí a Vale do Rio Doce se internacionalizando por essa via, vimos aí a Ambev se internacionalizando por essa via, a Gerdau também procurou esse caminho, entre outras empresas. Diferentes naturezas das fusões e aquisições.
Normalmente, as aquisições, fusões, incorporações, elas podem tomar formas diferentes em função de quem são os players, quem são as empresas que estão envolvidas nesse contexto, os agentes desse contexto. Elas podem ser horizontais quando elas pertencem à mesma indústria, muitas vezes são até concorrentes, como é o caso da IBM, que adquiriu a Corel, uma empresa de software que dá complementaridade aos negócios da IBM. Existem também as verticais, aquelas em que fornecedores adquirem clientes ou clientes adquirem fornecedores. Muitas vezes essas atitudes são tomadas para defender mercados, né, para defender suprimento, são estratégias defensivas ou ofensivas dentro do mercado. Existem casos típicos como, por exemplo, a Santista, né, que produz massas, que pertence à Bung. Essa empresa adquiriu alguns moinhos no Brasil, como o caso, né, em que um fornecedor de, digamos, trigo, adquire um cliente que vai moer o seu trigo para vender como uma farinha. Então, esse é um processo do tipo vertical. Existem também as fusões, aquisições, incorporações relacionadas. Essas relacionadas dizem respeito a empresas que estão em um grupo que atende a um mercado comum. Nesse caso, quer dizer, você pega, por exemplo, empresas que atuam no mercado de, digamos, laticínios, como o caso da Mococa, Laticínio Mococa, né? E esse laticínio recentemente foi adquirido pela Parmalat. Todos os dois são do mesmo setor. Entretanto, isso amplia o horizonte da Parmalat, como, por exemplo, produtos que ela não produz e que passa a oferecer, ou, digamos, alguns itens relacionados a mercado, a atender a determinados mercados que não são atendidos pela Parmalat. Além disso, existem as fusões e aquisições voltadas para internacionalização. E nesse caso, com alguns exemplos que eu já mencionei, por exemplo, no caso da Vale do Rio Doce, ou da Gerdau, ou mesmo da Ambev, essas aquisições são voltadas para a internacionalização das empresas, ou seja, entrar em mercados que hoje essas empresas não atuam, pela via da internacionalização. Sinergia, um forte argumento para aquisições e fusões. A sinergia, na verdade, é uma forma de obtenção de benefício por meio da aquisição ou fusão em que recursos são compartilhados. Essa incorporação de recursos novos, competências, capacidades, etc., faz com que a empresa consiga ampliar o seu portfólio de produtos, na maioria das vezes, ou de serviços, como forma de atender a uma gama maior de mercados e a necessidades mais específicas de determinados clientes. Essa sinergia normalmente é chamada de sinergia positiva, ou seja, na verdade é como se somássemos 1 mais 1 e encontrássemos como resultado alguma coisa maior que 2. Pode haver também uma sinergia negativa, devido principalmente às dificuldades de incorporação. Por exemplo, culturas conflitantes, né? Necessidade de aquisição de novos recursos para que essa fusão ou essa incorporação acabe se concretizando de uma forma mais sólida, né? E aí, nesse caso, o que acaba acontecendo é que 1 mais 1 acaba sendo menor que 2 dentro daquele conceito de sinergia que acabamos de comentar. Então, o objetivo final, evidentemente, das fusões e aquisições é que essa sinergia seja positiva. Alguns aspectos são decisivos no processo de fusões e aquisições. Por quê? Porque, evidentemente, que nós estamos falando de empresas com culturas diferentes, né, com lideranças diferentes, com conceitos de valor também diferentes. E nesse caso, é muito importante entender que aspectos críticos são, primeiro, integração de culturas. Integração de culturas é fundamental porque cultura é algo que está arraigado aos valores morais,
das pessoas que constituem a empresa, éticos, etc. Identificação de líderes. Quem são os líderes que podem cuidar desse processo de integração das empresas? Pessoas que possam assumir o papel e conduzir as pessoas para que se integrem dentro de uma nova empresa que é um composto das duas anteriores. Integração focada em valor. Como vimos, valor é uma composição entre benefícios criados e o custo gerado para criar esse valor. Nesse caso, o que acontece é que o conceito de valor de cada empresa pode ser diferente. E a compreensão ideal desse conceito de valor é fundamental para que a aquisição, fusão e incorporação sejam bem sucedidas. Outra coisa muito importante é a comunicação intensiva entre os líderes. Já que estão conduzindo o processo, que esses líderes se comuniquem intensamente e troquem opinião para que esse processo seja melhor conduzido. Outra coisa fundamental são as métricas de sucesso estabelecidas e monitoradas. Quais são os indicadores de desempenho que possam orientar o processo? Por exemplo, será que a sinergia está sendo obtida? Por exemplo, redução de custos, reduções de número de funcionários, ou melhor uso dos ativos. Evidentemente, tudo isso aí deve estar em jogo quando se fala em métricas. Ganhos de mercado e obtenção de vantagens competitivas sustentáveis são representadas por essas metas. Deve haver um plano pronto antes de ser concluída a transação, para que o processo seja conduzido de forma bem sucedida. As escolhas da empresa para aquisição ou fusão. A grande pergunta que deve ser feita é: como fazer a escolha da melhor empresa para fusão ou aquisição? É claro que existem muitas respostas a essa pergunta, mas fundamentalmente é preciso que haja um relatório que apresente evidências de que essa aquisição enriquecerá o core business da empresa. Vamos ouvir as palavras de Chris Zook para entender melhor esse conceito. Core Business é o conjunto de produtos, recursos, clientes, canais e áreas geográficas que delimita a essência do que a empresa é ou pretende ser para ampliar suas receitas de maneira sustentável e lucrativa. Como podemos observar nas considerações feitas pelo Chris Zook, no texto que acabou de ser apresentado, é muito importante que as empresas estejam muito atentas ao seu core business. É claro que é por aí que ela ganha dinheiro, não é? Mas quando a gente fala em aquisições, a gente precisa estar atento a alguns outros aspectos. Atributos das aquisições bem-sucedidas. Na verdade, as empresas precisam estabelecer algum conhecimento ou alguns elementos relativos ao ambiente de negócios em que estão, para que elas possam fazer a melhor aquisição possível. E dentre esses atributos, o primeiro é chamado de tese de investimento. É um documento formal em que são registrados vários aspectos acerca do cenário em que está colocada aquela aquisição e dos aspectos relativos ao negócio. Então vejam bem, o primeiro importante é que as empresas devem possuir ativos complementares. Isso valorizar a aquisição de modo a acrescentar algo ao seu portfólio de produtos, né? Além disso, há outros aspectos bastante importantes, né, dentro dessa questão. A aquisição deve ser amigável, isso é, não deve haver conflitos no processo de aquisição, o que normalmente acontece quando a aquisição é hostil. E, evidentemente, isso evita sequelas no momento em que as duas empresas estiverem em processo de incorporação das suas atividades, enfim, as suas atividades estiverem em processo de integração. Outra coisa importante é a escolha das firmas, efetivamente a realização cuidadosa
da avaliação do seu desempenho. Vejam bem, como é que ela se encontra no mercado, como estão hoje os seus concorrentes. Isso é chamado geralmente de due diligence, quer dizer, como é que está o seu grau de endividamento, como é que está toda essa estrutura, infraestrutura da empresa em relação aos desafios que estão à frente no seu mercado. Outro ponto bastante importante está relacionado com que atividades dessa empresa podem ser desligadas, o chamado spin-off, para que esse recurso usado em função desse desligamento de atividades ou venda de alguns dos seus negócios possam ser usados como recursos para reforçar o seu fluxo de caixa. Normalmente, quando a firma possui folga no seu fluxo de caixa, isso valoriza a aquisição. Outra coisa importante é se a firma adquirida mantém um baixo grau de endividamento, isso é, a sua estrutura de capitais. A dependência excessiva de capitais de terceiros e o endividamento alto pode comprometer a rentabilidade da empresa. E isso é observado pelo mercado e é penalizado, evidentemente, com a desvalorização das suas ações. A firma que está realizando a compra possui experiência anterior, é flexível e adaptável nesse processo de aquisição. Isso é muito importante, porque nesse momento, toda essa experiência, todo esse background nos processos relacionados com a integração dessas atividades será fundamental. Outra coisa importante é quando se trata de um setor em que inovação e competitividade em função de inovação são extremamente importantes, é a ênfase que essas empresas dão em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Isso de forma sustentável, para que ela possa, no processo de inovação, manter-se sistematicamente à frente dos seus competidores. Existem 4 Cs envolvidos nesse processo de avaliação da organização dentro da due diligence. Quais sejam? Clientes, concorrentes, custos e competências. Quem são seus clientes atuais? Quem podem ser os seus clientes futuros? Quais são os desafios relacionados com a manutenção desses clientes diante da volatilidade futura e provável do mercado? Os seus concorrentes estão atentos à competição, são concorrentes de grande peso no processo competitivo, o seu comportamento competitivo exige cuidados especiais. Qual é o seu porte econômico-financeiro e a probabilidade de resposta competitiva às ações? Os custos, como estão seus custos? Os custos são altos, são baixos? Qual a possibilidade que existe de redução de custos, principalmente aí pelo uso de recursos de sinergia? E, finalmente, as competências. Quais são as principais competências dessas empresas ou dessa empresa que podem ser incorporados às competências da empresa que está adquirindo, de forma a gerar importantes ganhos em termos competitivos. Dificuldades inerentes às fusões e aquisições. Com certeza, fusões e aquisições, quando bem feitas, elevam muito a lucratividade da empresa dentro da indústria. E destacam-se, dentre as demais, essas empresas que obtêm essa grande lucratividade. Na verdade, desse total de empresas normalmente que procedem dessa forma, as estatísticas demonstram que 20% são bem-sucedidas, 60% são decepcionantes e 20% são completos fracassos. Ora, se assim o é, qual seria a principal causa causas desse fracasso? Na verdade, as causas são várias, e estão muito relacionadas ou intimamente relacionadas com uma due diligence mal feita. Na verdade, por exemplo, há dificuldades de integração, por exemplo, devido a culturas conflitantes,
avaliação inadequada da empresa-alvo, no caso do due diligence não foi bem feita, faltou alguma informação relevante acerca dessa empresa-alvo que poderia ajudar ou até mesmo inibir o negócio. A incapacidade de obter sinergia esperada entre as funções, por exemplo, duas áreas financeiras que não conseguem se integrar e, portanto, dificultam o processo de redução do número de pessoas que trabalham na área financeira, ou seja, dobra o tamanho da área, e isso evidentemente traz custos mais elevados administrativos. Dívida significativamente grande no caso das empresas, isso aumenta o endividamento ao invés de reduzi-lo como forma de integração, como decorrência da integração. A firma adquirida, muitas vezes, é muito maior do que a capacidade de absorção da firma compradora, e isso, evidentemente, fica patente quando se dá a incapacidade dessa firma incorporar esse negócio ao seu, e isso prejudica profundamente a sua subsistência. Reestruturação. Reestruturação é o caminho utilizado pelas empresas quando a aquisição, fusão ou incorporação não são bem sucedidos. Evidente que ela precisa alienar, então, essa unidade de negócio que não está bem ou não atendeu às expectativas inicialmente previstas para aquele negócio. Vamos ouvir um conceito considerado por Michael Heath a respeito desse processo. A alienação de negócios das carteiras de empresas e a desverticalização responderam por uma grande porcentagem das estratégias de reestruturação das empresas. Como vimos no trecho do Michael Heath, foi possível perceber que as empresas, em grande número, se valem do processo de alienação de parte das suas unidades operacionais como forma de reestruturação. Na verdade, existem fundamentalmente três diferentes tipos de política de reestruturação, ou de estratégias, melhor dizendo, de estruturação. Uma delas é o downsizing. Pelo downsizing, as empresas reduzem o porte da sua estrutura administrativa, da sua estrutura operacional, por meio da redução do quadro de funcionários ou pela redução do número de unidades operacionais. Por seu turno, o downscoping é uma outra forma de reestruturação, segundo a qual as empresas procuram reduzir o seu portfólio de produtos. O número de itens ou de produtos que vendem no mercado se reduz como forma de reestruturação do seu negócio ou mesmo de recondução da sua estratégia competitiva. A terceira forma de reestruturação é também chamada de LBO, ou Leverage Buyout. São as chamadas compras alavancadas. A empresa adquire a outra com base em um empréstimo tomado no mercado. A partir do momento em que ela adquire essa empresa, em geral, ela fecha o capital dessa empresa, isso é, ela transforma essas ações que estão no mercado aberto em ações em carteira, ações da própria tesouraria, de maneira que ela possa evitar que essa empresa seja adquirida por meio de uma aquisição hostil. É uma forma de proteger aquela empresa que ela acabou de adquirir. Normalmente, a partir daí, começa um processo de reestruturação administrativa. Então, esses são diferentes modelos de reestruturação que foram apresentados. Como podemos observar nessa apresentação feita hoje, o que é perceptível é que fusões, aquisições e incorporações são mais uma forma
né, na verdade, constituem mais uma maneira que as empresas da qual as empresas se utilizam para exercer maior poder de mercado, para fortalecer a sua estrutura, aumentar a sua lucratividade acima da média do mercado, enfim, aumentar o seu poder de mercado. Muito bem, pessoal, chegou a hora das dicas para complementar o conhecimento daquele assunto que tratamos na aula de hoje. A primeira dica é relacionada ao livro Administração Estratégica, Competitividade e Globalização, do Michael Heath, Duane Ireland e Robert Hoskinson, editado pela Thomson Pioneira. Na verdade, o capítulo 7 é o capítulo que eu gostaria que vocês estudassem relacionado com esse tema. Ele, pelo próprio nome, Estratégias de Aquisição e Reestruturação, indica o conteúdo e a relação que mantém com a nossa aula de hoje. Outro livro que eu gostaria de orientar para que vocês lessem é o livro chamado Governança Corporativa, Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. Os autores são Adriano Andrade e José Pascoal Rossetti. Esse livro foi publicado pela editora Atlas. Outro livro interessante é Garantindo Sucesso em Fusões e Aquisições. 4 decisões-chave para a sua próxima negociação. Esse livro foi escrito por David Harding e Sam Rovit, editado pela Campus Elsevier. Outro livro interessante é O Lucro a Partir do Core Business, Estratégias Rentáveis de Crescimento. Esse livro foi escrito pelo Chris Zook e James Allen. Esse livro também foi publicado pela editora Campus. Esses livros vão dar a vocês um conhecimento adicional bastante importante a respeito do tema. Um tema que tem se tornado cada vez mais relevante no contexto desse capitalismo moderno em que as nossas nações estão cada vez mais envolvidas. Obrigado e sucesso a todos.